Muito boa noite, estamos dando início a mais um programa Direito em Sua Casa. O programa que leva a informação jurídica para dentro do seu lar. E como já é de costume, trazemos mais um grande profissional para estar discutindo mais um assunto que evidentemente gera polêmica e que é dúvida de muitos telespectadores. Mas antes de entrar exatamente no assunto que vamos tratar, eu quero primeiro apresentar o professor que se faz presente nesta noite, com grande satisfação. Ele é professor das faculdades Dom Bosco, possui 3 pós-graduações, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, enfim, um profissional do mais alto gabarito e certamente vai trazer informações que vão chegar no seu lar e são bastante elucidativas para o nosso dia a dia. Doutor Adriano Barbosa, eu quero agradecer a sua presença, dizer da nossa satisfação de recebê-lo na noite de hoje. E certamente as suas explicações, as suas ponderações vão chegar ao telespectador e vão nos ajudar no nosso dia a dia. É uma satisfação recebê-lo na noite de hoje. A satisfação é toda minha, doutor de César. Eu agradeço o convite e a oportunidade de conversar com essa cidade maravilhosa que é Araucária, né? Então estamos aqui à sua disposição. Eu agradeço, mais uma vez o professor Adriano, que veio hoje falar um pouco do andamento dos processos, de uma lentidão processual, de uma celeridade processual, o que se pode esperar, inclusive, do novo Código de Processo Civil em termos de celeridade, se nós estamos caminhando no sentido de conseguir essa celeridade ou a visão do professor é em sentido contrário. Enfim, professor, deixo a palavra em aberto já para nós começarmos a falar na questão do andamento processual em si, o professor Adriano, que é justamente professor de processo civil na Faculdade Dom Bosco. Legal. Eu acho que o primeiro ponto que nós precisamos esclarecer, César, por mais que nós não tenhamos tempo de fazer esse aprofundamento na diferença que existe, é acesso à justiça e acesso ao poder judiciário. São coisas diferentes, obviamente. Porém, para essa conversa que nós temos aqui hoje, a gente vai usar como sinônimas essas expressões, acesso à justiça e acesso ao poder judiciário. O acesso ao poder judiciário, ele é um direito de todos. Então, todas as pessoas têm o direito de ir ao poder judiciário para buscar a tutela dos seus direitos. A grande questão é que hoje nós temos um sistema chamado de sistema multiportas, nós temos várias possibilidades do cidadão acessar o poder judiciário, mas o maior problema é a saída do Poder Judiciário, é a morosidade do Poder Judiciário. Penso que um dos maiores desafios do país atualmente, com reflexos econômicos importantíssimos, obviamente, é justamente como equacionar esse problema, como fazer com que as pessoas que buscam o Poder Judiciário consigam ter uma tutela jurisdicional adequada, de qualidade e num tempo razoável. É claro que quando se fala em processo, doutor de César, é inerente o tempo faz parte do processo. Por quê? Porque quem dá entrada numa ação, necessariamente o juízo aonde aquela ação foi distribuída terá que comunicar a outra parte da existência daquele processo. E a outra parte também tem o direito de ser ouvida. Então fala o autor com o juiz manda ouvir o réu também tem o direito de ser ouvido, e essa dinâmica toda, esse processo de forma contraditória, requer um tempo. E é esse a grande questão, como equacionar esse tempo? Hoje, o número de processos que nós temos no judiciário, ele é muito grande. E o número de juízes que temos não acompanha muitas vezes não, a maioria das vezes, essa demanda. O novo Código de Processo Civil, ele vem auxiliar no sentido de que a demanda tenha essa resposta, e uma resposta num tempo mais curto, porque nós precisamos, evidentemente, levar para o nosso cliente, levar para o cidadão em geral, uma resposta que ele espera, que nós todos esperamos, Estima-se hoje que há no Poder Judiciário cerca de 110 milhões de processos pendentes de julgamento. E também se estima que a cada 10 novas ações, apenas 3 são julgadas.
Obviamente, o estoque de 110 milhões de demandas vai aumentar muito rapidamente. Qual é o grande problema? O problema é que a estrutura ela é grande, a estrutura é complexa, ela envolve um número limitado de magistrados, ela envolve um número limitado de funcionários, de assessores. A gestão disso tudo é muito complicada. Dados do Justiça em Números revelam que em 2014 o Poder Judiciário custou para o Brasil em torno de 68 bilhões de reais. Desse montante, mais ou menos 62 bilhões de reais foram apenas com recursos humanos. É óbvio, portanto, que nós estamos diante de um impasse. Aumentar essa estrutura é muito difícil. E como fazer essa estrutura existente funcionar melhor? Pensando nisso, o Poder Judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, teve uma resolução, a Resolução 125, já em 2010, que pensa formas diferenciadas de resolução de conflitos. Que formas diferenciadas são essas? A mediação e a conciliação, que são o que nós chamamos formas ou técnicas autocompositivas de resolução de conflitos. Por que autocompositivas? Porque são técnicas onde as pessoas, com o auxílio de um terceiro imparcial, elas podem por elas mesmas resolver os seus problemas de maneira mais célere, de maneira confidencial, com custos muito reduzidos. E, normalmente, esse tipo de procedimento em que a decisão ela é construída pelas próprias partes com o auxílio de um terceiro imparcial, ela tem um grau de satisfação muito maior. E a probabilidade de que esse litígio resolvido retorne ao Poder Judiciário é muito pequena. Então, o que acontece? Além disso, e respondendo diretamente à tua pergunta, além da Resolução 125 de 2010, nós tivemos a Lei da Mediação e da Conciliação, que entrou em vigor o ano passado, e também o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora no dia 18 de março deste ano. Este novo código, a grande característica dele é a simplificação. Então, o processo como um todo ele foi simplificado, com o objetivo de tentar tornar a tramitação do processo mais célere. É claro, de César, que a lei por si só ela não vai resolver o problema. É preciso que nós tenhamos também a vontade que todos os operadores do direito se aprofundem no estudo desse novo código para que ele seja efetivamente implantado. E tudo isso, obviamente, vai necessitar também de mais investimento, de mais recursos e de mais treinamento das pessoas que estão envolvidas com o Poder Judiciário. Eu vou aproveitar até, professor, ele fazer uma pergunta. Nós temos algumas demandas onde se busca juizado especial, onde se busca os próprios cartórios que não judiciais para resolver algumas situações, como inventário, por exemplo. Perfeito. Onde você não precisa, no primeiro momento, principalmente quando se fala em 20 salários mínimos no juizado especial, da presença do advogado. Como é que o professor vê essa situação? Porque o que eu sinto muitas vezes é que o cidadão ele procura o juizado especial e por mais que seja lavrado um termo daquilo que ele precisa, daquilo que ele quer, você não tem uma fundamentação jurídica para isso. E daí quando chega numa audiência de instrução, o processo dele está fatiado, não tem todos os argumentos que precisaria. Então, qual é a sua posição assim, com relação a essas situações onde não há a necessidade da presença do advogado? De César, a pergunta é excelente. O que acontece? Nós temos um grande paradoxo no sistema judiciário brasileiro. Por quê? Porque, de um lado, as defensorias públicas elas não têm condições de atender adequadamente e atender a todas aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Além das defensorias públicas, nós temos também os núcleos de prática jurídica das faculdades que acabam prestando um serviço equivalente ao das defensorias públicas, mas que também não dá conta de atender o grande número de pessoas que não têm condições de contratar um profissional para lhe prestar a assessoria jurídica necessária. Em razão desse quadro, infelizmente um quadro caótico, pensou-se, e o Juizado Especial Cível é a maior demonstração disso, em fazer com que em determinadas demandas de um custo menor, até 20 salários mínimos nos juizados especiais cíveis, não houvesse a necessidade da contratação de um advogado.
Qual que é o lado ruim disso? O lado ruim é justamente esse. As pessoas que procuram o juizado, normalmente sem ter passado por uma consulta, sem ter o apoio, o auxílio de um profissional qualificado, ela acaba preenchendo aquele formulário padrão do Juizado Especial Cível e ela, muitas vezes ela não tem a facilidade de expor no papel qual é efetivamente o problema que ela sofreu, o que efetivamente ela pretende com aquela demanda. E aí o que acontece? O Poder Judiciário ele tem que ser imparcial, ele não pode, no momento da audiência de conciliação ou de instrução, se colocar do lado daquela pessoa. E sem dúvida nenhuma é muito grande um número de jurisdicionados que acabam não conseguindo uma defesa adequada do seu direito, em que pese tenham tido acesso ao Poder Judiciário, e aí vem aquela diferença que nós falamos inicialmente, né, a diferença entre acesso ao Poder Judiciário e acesso à Justiça. Essas pessoas, eu não tenho dúvida, elas acessam o Poder Judiciário, mas na maioria das vezes elas não conseguem ter acesso à Justiça. Por quê? Porque faltou ao lado dela um profissional qualificado, um profissional habilitado para explicar o que aconteceu e pedir adequadamente, de acordo com a legislação, aquilo que ela teria direito. Perfeito, professor. Nós estávamos até conversando anteriormente sobre isso. Essa postura, né, com relação ao advogado, realmente de sentar e poder conhecer um novo processo civil, que é importantíssimo, mas há uma necessidade também do próprio Poder Judiciário ter esse conhecimento. E muitas vezes nós vemos que também está engatinhando, né, nesse sentido. Essa mensagem ela deve chegar também aos nossos juízes, né, aos nossos magistrados, que tem que ver nesse novo Código de Processo Civil uma ferramenta para realmente reduzir, se não reduzir o número de processos, mas que se tenha uma celeridade maior desses processos, que é o que todos nós buscamos, né? Principalmente aquele que é o credor, ele quer uma resposta o quanto antes do Poder Judiciário. Então, eu até gostaria que comentasse a respeito de uma análise do próprio Poder Judiciário, no sentido do novo Código de Processo Civil, o que nós podemos esperar do Poder Judiciário. Claro, veja, de César, infelizmente, em qualquer profissão na vida da gente, há bons profissionais e há os profissionais que não são tão bons assim. Na advocacia é desta forma e na magistratura não é diferente. Temos juízes excelentes, juízes estudiosos, mas por outro lado também temos aqueles que se acomodaram com a aprovação no concurso público e que infelizmente não se dedicam como deveriam ao estudo, né? Isso tem que ser algo constante, o aperfeiçoamento tem que ser constante. O Código de Processo Civil novo, como eu disse, em si, ele não vai resolver o problema da demora da tutela, da entrega da tutela jurisdicional, mas eu não tenho dúvida que nele há ferramentas, há mecanismos novos, como por exemplo a tutela de evidência, que é algo, quem sabe, para a gente conversar num outro momento, que auxilia o magistrado, que auxilia as partes, no sentido de que quando aquele direito ele está muito claro, possa-se, mesmo que não haja urgência, antecipar-se os efeitos de uma sentença que talvez leve 2 ou 3 anos para ser concedida, ou até muito antes, é claro, do trânsito em julgado, né? Então, ferramentas existem. Agora, o que nós precisamos é de profissionais, advogados e magistrados dedicados e comprometidos com essa nova realidade. É algo que eu acho que é bastante oportuno nós deixarmos para o telespectador em geral, que via de regra é o telespectador de Araucária, mas a nossa TV Araucária também chega em Curitiba, mas enfim, que hoje se busca mais com o Código de Processo Civil os meios de conciliação. Tá? Então não há necessidade de se aguardar uma audiência, essa provocação pode ser colocada, não que não existisse no Código anterior, mas acho que se deu mais ênfase a isso, para se buscar efetivamente uma conciliação, uma composição dentro do processo. Né? Exatamente. Já com a Resolução 125 de 2010, e cujo espírito dela foi positivado agora no novo Código de Processo Civil, existem em todos os estados os chamados CEJUSCs, são Centros Judiciários de Resolução de Conflito e Cidadania. Esses Centros Judiciários de Resolução de Conflito e Cidadania permitem que as pessoas procurem o Poder Judiciário antes do ajuizamento de uma ação,
buscando ou um procedimento de mediação ou de conciliação. Muito rapidamente, qual a diferença entre a mediação e a conciliação? A mediação ela é indicada para aqueles casos de relação continuada, questões de família, questões de vizinhança, por exemplo. As questões de conciliação são mais pontuais, como, por exemplo, as questões relacionadas ao consumo, né? Quando você compra um aparelho telefônico que não funciona, enfim, um aparelho eletrodoméstico, esses casos mais simples são indicados para conciliação. Então, as pessoas, antes de procurar o Poder Judiciário para mover um processo, podem procurar para buscar a mediação e a conciliação. É rápido, é célere, é confidencial, nada do que é produzido na sessão de mediação ou de conciliação pode ser usado como prova. Vai ter lá um profissional treinado, capacitado pelo Conselho Nacional de Justiça, que funciona como um terceiro imparcial que vai ajudar aquelas partes a chegarem a uma autocomposição. Tá ótimo, professor. Acho que chegou novamente aí a informação jurídica para os telespectadores, para falar um pouco do Código de Processo Civil. Evidentemente, nós mesmos estamos fazendo cursos e cursos aí em relação ao novo Código de Processo. Nós temos muito ainda a se falar sobre ele, muito a se discutir. Há muitas dúvidas com relação à maneira de se utilizar o Código de Processo, seja por lado dos advogados, do lado dos magistrados, mas isso nós só conseguiremos com o passar do tempo. Mas eu tenho certeza que a sua vinda ao programa elucidou e passou ao telespectador já algo novo aí com relação ao Código de Processo Civil, e nós deixamos aqui a casa aberta para que venha novamente discutir essa reforma, esse novo código que nós tivemos, reforma não, mas o novo código que nós tivemos, as inovações que nós temos, que certamente vai chegar ao telespectador, e ele é o nosso objetivo sempre nesse programa. Já lhe agradecendo a presença do fundo do coração. É uma honra para nós termos um profissional do seu gabarito no programa e levar a informação jurídica para dentro dos lares araucarienses. Muito obrigado, de César. Eu fico à tua disposição e agradeço também a paciência de todos os que nos assistiram hoje. Uma boa noite. Mais uma vez, somos nós que agradecemos. O professor Adriano Barbosa é um dos grandes profissionais do Paraná em termos de processo civil e vem aí nos brindar com mais uma aula que chegou efetivamente para dentro do seu lar. Venha cada vez mais participar do nosso programa, traga suas informações, suas indagações, os seus questionamentos, as dúvidas que tenham, que nós estaremos aqui com um grande profissional discutindo e debatendo, levando a informação jurídica para dentro do seu lar. Muito obrigado e muito boa noite.